A mãe por criar os filhos e etc. Mas vocês, público, têm que deixar de favoritismo. E principalmente as mulheres têm que deixar de vitimismo. Não existe só a maternidade, existe também a paternidade. Não é novidade para ninguém que Freddy Costa e Yola Araújo continuam a ser os nomes mais mencionados nas redes sociais. Essa semana, Freddy Costa partilhou um posicionamento de uma influenciadora digital que se posicionou a respeito do assunto em torno de Freddy Costa e Yola Araújo. Confere o posicionamento da jovem e deixe sua opinião. Mulheres, ouve, sobre o caso da Yola e o Freddy Costa, eu não estava para comentar sobre esse assunto para evitar muita coisa, mas vou ter que comentar. É impressionante a forma como eu sempre vejo as coisas de outro fórum. Na vida, temos que ser justos. Para mim, eu sinto que eu devo ser justa. Em todos os casos. Desde já parabenizar a mãe por criar os filhos e etc. Mas vocês, público, têm que deixar de favoritismo. E principalmente as mulheres têm que deixar de vitimismo. Não existe só a maternidade, existe também a paternidade. Homens também têm sentimento. E não são só as mães que amam os filhos, temos que parar de tentar pintar assim isso. Claro, não estou a descredibilizar o que a Yola falou, porque ela vive a sua experiência, mas eu vou falar com base nas coisas que eu vejo. Primeiro que tu, como mãe, antes de separar, tens que analisar que ao separar do pai dos teus filhos não será a mesma coisa. A presença dele não será como se eles estivessem na mesma casa. Errado. Porque ele vai arrumar uma outra família, que vai ter que se vincular com aquela família, e os que estão perto vão ser a beneficiar muito mais dos que estão fora, que são os teus filhos. Então tu, como mãe, hoje em dia nós já não vou separar porque o filho não pode me prender num pai, que analisasses. Se você sente que o filho não pode te prender num pai, não espere que a amizade do teu pai, da tua filha, do teu filho seja tipo das novelas, estás a viver um conto de fada. Eu não critico nem a Yola e nem o Fred, mas eu percebo o lado do Fred. Nós sabemos muito bem que nós, as mulheres, não temos maturidade para lidar com a separação e a criação do filho com o pai numa outra casa e com uma outra família. Quantas são as mães que fazem birras se o pai pedir a criança para conviver? E tens que saber que quando o pai mante, ganha outra mãe. E a filha também ganha um outro pai. Se tiver que conviver com o pai, a madrasta tem que estar. Ah não, aniversário da criança, reunião, a madrasta tem que estar. Por que meu marido? Desculpa. Porque a partir do momento em que ele se une a outra mulher, a prioridade dele é a mulher. A mulher está acima dos filhos. Muitas são as mães que afastam o pai dos filhos por causa do quê? Do mau comportamento. Há pais que tentam sim falar com os filhos, mas as mães, por ciúmes e não saberem separar as coisas, que não, olha, agora tem uma outra mulher, é normal que eu mande as minhas filhas ou os meus filhos na casa da outra mulher porque é a nova mãe da criança. E se você não tiver essa maturidade, estás a afastar o teu ex dos teus filhos. Porque você não vai lhe fazer escolher entre a mulher e os filhos. E quando os teus comportamentos já ferem a relação nova dele, automaticamente, pela mulher dele, ele vai ter que se posicionar e colocar uma certa barreira entre tu e ele, que acaba fazendo o quê? Prejudicando os filhos. Parem de se vitimizar. Sobre este assunto eu tenho muito para falar, porque eu estou a ver boa de mulher já na internet. Quando tem que para fazer filho, parem com isso. Não existe só maternidade. Não somos só nós as mulheres que amamos os nossos filhos. Não são só as mulheres que sofrem com a separação do casal. O homem também sofre porque ele também fica distante dos filhos. Não estou a dizer que não existem homens irresponsáveis. Existem. Do mesmo modo que existe também mãe irresponsável. Só que muitas de vocês aí não têm nada maturidade para lidar com essa situação de separação e criação dos filhos. Você numa outra casa e ele noutra casa, existindo uma madrasta e existindo outros filhos. Então, antes de virem comentar aqui na internet, se revejam como mães. Pouquíssimas são vocês que conseguem mandar os vossos filhos na casa da outra, porque não, são meus filhos não podem ter contato com ela, não sei qual é o coração dela, não sei qual é o coração dela, o quê? Vocês é que já ficam na defensiva. Nós é que já ficamos na defensiva, que não queremos ver a nossa filha com a madrasta. E acham mesmo que o pai vai entrar em constante conflito com a parceira porque você que lhe deu filho. Sobre este assunto eu penso que, pais tenham mais responsabilidade, mas mulheres parem de se vitimizar. Paremos de nos vitimizar. Empatia não pode ser só de um lado. Sejamos justas. Antes de criticarem um pai por estar um pouquinho distante da filha, analise ainda o comportamento da mãe da criança. Com licença.
Primeiramente, vos repreendo em nome de Jesus Cristo. Na minha vida não terá poder nenhum, nada do que vocês estão a falar. Ainda sobre o vídeo que eu fiz há pouco tempo, eu estava em muitos comentários porque tu não sabes qual é o impacto que tem a separação dos pais. Eu sou filha de pais separados desde os meus 10 anos. Eu não tive um pai presente. Não tive um pai 100% presente. Eu e os meus irmãos fomos criados pela nossa mãe. Segundo, estão a dizer porque não engravida e depois tu para tu veres como é que os homens podem mudar. Espera. O vosso problema é escolher pai dos vossos filhos por beleza, status social, dinheiro, fama. Por vocês escolherem homens assim é que têm péssimos pais. Vocês não vão me responsabilizar pelas vossas más escolhas. Existem bons homens com responsabilidade que mesmo depois da separação não se esquecem do filho, eu já vi. Agora, como vocês escolhem homem por dinheiro e não pelo caráter, não pela boa índole de um ser humano, por isso é que vocês sofrem. Porque vocês se envolvem com vigaristas milionários. Até ter atenção, não vamos confundir. Olhando para a opinião desta jovem, concordas com ela? Partilhe connosco sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.